Boa tarde para você que continua conectado pela TV AD Belém, pela internet. Você pode acessar pelo YouTube, pelas redes sociais ou pelo www.tvadbelém.com.br, onde você vai encontrar mais qualidade de som e imagem. Mas você pode acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook, pela página da Confradesp, pela página oficial aqui das Assembleias de Deus do Ministério do Belém, pela página dos Ceifeiros em Chamas, pela página da TV AD Belém e pela página do Jornal Nosso Setor. Você pode acompanhar que estamos ao vivo nas redes sociais e também por esses canais que eu já falei com vocês. Ao meu lado aqui eu tenho a honra de receber o pastor Daniel Nunes. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, meu querido. Seja muito bem-vindo a esse bate-papo, que é informal, descontraído, tá bom? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer todo meu de estar aqui convosco, nessa grande audiência também na TV AD Belém. Que bom, muito legal receber o pastor Daniel Nunes, o pastor que é o presidente ali da convenção, ali do estado da Paraíba, Comead CGPB. Pastor, defina pra gente aqui toda essa sigla. Comead CGPB é a Convenção de Ministros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Campina Grande e no estado da Paraíba. Muito bom, então você já viu que o pastor tem sobre os seus ombros aqui um fardo muito pesado, né? Porque ser presidente de convenção estadual não é nada fácil, né, pastor? Não. Tem que ser chamado por Deus. Tem muitas pessoas que pensam que é um cargo que você chega, vamos usar uma expressão bem simples, caindo de paraquedas lá, mas não é. Deus, ele continua preparando homens, preparando os seus, assim como ele chamou a Davi, lá no Antigo Testamento. Os homens escolheram Saul, mas Deus já havia escolhido Davi, não é? Então Deus continua escolhendo homens para colocar responsabilidades tamanha sobre os seus ombros. Nunca pedi, nunca quis, mas quis o Senhor, e eu sempre digo ao Senhor: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Bem, lembrando que a palavra de Deus diz que Davi foi escolhido de trás da malhada, né, pastor? Verdade. E o pastor, ele disse um termo interessante aqui, o pastor Daniel Nunes, que as pessoas pensam que ele caiu de paraquedas. Ele estava me dizendo que ele é paranaense. Isso. E foi ser pastor de uma convenção na Paraíba, pastor. Mas que loucura foi essa? Conta pra gente. Então, eu sempre digo que o meu caso, ele é um caso muito sui generis, muito atípico, porque você encontra muito nordestino sendo presidente no sul e sudeste, mas você não vai encontrar sulino sendo presidente de igrejas lá no nordeste. O nordestino, ele é muito forte, ele tem o domínio mesmo, né, dentro da sua região, ele tem um domínio muito forte. Porém, o meu caso foi esse caso atípico, e quando eu tinha 18 anos de idade, o meu pai, que já era pastor na época no estado do Paraná, ele foi servir lá como missionário. Então eu fui com ele, né, junto com ele, como jovem, né, filho obediente, e também já tinha chamado de Deus. Quando o DEMIPAR, o Departamento de Missão do Estado do Paraná, na época, enviou meu pai, eu fui com ele, e lá fiquei, lá casei com a paraibana, não é? Lá constituí a minha família, e Deus me prometeu, eu fiquei calado durante 29 anos aguardando a promessa de Deus, até que se cumpriu, e hoje estamos já lá há 8 anos e meio na presidência em Campina Grande. Há 8 anos e meio, então, presidindo essa convenção ali no estado da Paraíba. O pastor Daniel Nunes, ele é teólogo e também ele cursou pedagogia com especialização em língua portuguesa. Pastor, gosta de estudar, hein, pastor? O senhor é muito estudioso, pelo que eu estou vendo. Conta um pouquinho dessa experiência acadêmica para a gente. Então, sempre gostei de estudar. Como filho de pastor, eu tive as minhas dificuldades, que naquele tempo os pastores mudavam mais, não é? Meu pai mudou muito. Eu mudei como filho de pastor 8 vezes. E mudei como pastor 8 vezes. Então eu tive 16 mudanças em toda a minha vida, como filho de pastor e como pastor, não é? Isso me atrapalhou um pouco, mas
aproveitei todas as oportunidades possíveis, não é? E, na verdade, eu cursei 2 vestibulares, cursei um para pedagogia, passei e concluí o meu curso de pedagogia, depois fiz o curso de língua portuguesa. Quando eu estava fazendo o curso de especialização em língua portuguesa, senti o desejo de fazer letras. Fiz o vestibular para letras pela o EPB, que é a Universidade Estadual da Paraíba, e passei em primeiro lugar. Me lembro, na época, do curso diurno, passei em primeiro lugar na faculdade da cidade o qual eu fiz o vestibular. Porém, pelo meu tempo já pastoral, e eu já nessa época, eu também assumia uma igreja e também era o secretário de missões da nossa convenção. Porque, essa é uma história à parte, eu também passei 6 anos como missionário na Bolívia. Passei 6 anos como missionário na Bolívia, na cidade de Sucre, Bolívia. Então, Deus foi me preparando desta forma, não é? E eu não pude concluir o meu curso de letras em espanhol, por me ser dado ao espanhol, ter o privilégio de ter morado na Bolívia, aprendido o espanhol, falar o espanhol, eu quis me preparar também na ortografia da língua hispânica. Sim, isso, para ser completo. Porém, não concluí. Fiz apenas 3 anos, faltou um pouquinho, mas já me ajudou bastante também. E demais são os estudos teológicos, estudando pela antiga ETAD, né, que preparou tantos obreiros, e depois outros cursos mais, e agora, recentemente, estamos cursando teologia com reconhecimento pelo MEC. Olha só, pastor, então continue estudando, né? O pastor, ele é incansável, isso é uma grande lição para a gente aqui, né? É muito, muito legal, pastor, saber de todo esse seu interesse pelos estudos, né, e aprimorando cada vez mais aí o seu ministério. É preciso, é preciso. Pastor, o senhor foi um dos preletores aqui na parte da manhã, nesse período de estudos, né, a segunda mensagem da parte da manhã, nessa reunião que o Ministério do Belém ele promove a cada mês. Então, toda primeira segunda-feira do mês, uma reunião com os obreiros, uma reunião estadual, vem bastante gente, acredito aí que tinha mais de 700 pessoas aí, aproximadamente, aqui na plenária, e o senhor foi um dos preletores, pastor. Fala um pouquinho para a gente da mensagem. O senhor, de repente, aquele irmão que perdeu, né, não pôde assistir, lembrando que a mensagem está gravada, está no nosso canal no YouTube, é só você acessar e aproveitar. Porém, se você quiser saber o que o pastor pregou, ele vai contar agora em primeira mão para você. Pastor, por gentileza. Foi um prazer, porém uma responsabilidade muito grande também. Eu sei que falar do Belém falar para milhares de pessoas, além dos que estavam no plenário, junto do nosso presidente, dos 2 presidentes, pastor Wellington, o pai, pastor Wellington Júnior, e tantos homens de Deus que têm vasta experiência, e eu reconheço, reconheço que preciso muito aprender, mas quando nos chamam, precisamos, o apóstolo Pedro, ele nos ensina que devemos estar prontos para responder, para falar sobre a esperança, que há em nós. Nós abordamos um tema para obreiros, por ser um trabalho para obreiros, abordamos um tema para obreiro, é um tema, eu posso dizer, um pouco forte, porque chama a nossa responsabilidade, Em 1 Coríntios capítulo 4, do versículo 1 ao 5, onde Paulo, ele, dentro desse texto, nas suas entrelinhas, ele nos mostra e nos dá margem para fazermos algumas perguntas, e entre as quais a primeira pergunta que fizemos foi: o que o povo acha de você? Já que ele diz que os homens nos considerem como ministro de Cristo. Qual está o grau dessa consideração, Se realmente os homens estão nos considerando. E se estão nos considerando, a segunda pergunta é: de fato, eu sou esse homem que os homens estão achando que eu sou? Muito interessante essa abordagem, né, pastor? Então, o pastor, ele elencou aí em 2 pontos, né? O primeiro ponto, o que o povo fala de você, e o segundo ponto, o que você fala, qual a sua impressão sobre você mesmo, né? Pastor,
Pastor, então, esse segundo ponto, fala um pouquinho mais pra gente. Né? Por que é importante, então, a gente ter esse termômetro? Porque muitas pessoas, como eu disse, muitas pessoas dizem assim, pastor, o irmão fulano, pastor fulano, presbítero fulano, diácono fulano, é homem de Deus. Como Eliseu que passava, né? E aquela mulher dizia, ele é homem de Deus, é um santo homem de Deus. Bom, isso alguém pode dizer que eu não sou, e alguém pode dizer que eu sou. Porém, o apóstolo Paulo disse que quem conhece o homem é o próprio espírito do homem. Verdade. Então, o que eu estou dizendo de mim mesmo, eu acho que esse termômetro ele é tão importante, porque não adianta também eu ser apenas qualificado pelos outros, mas e a minha qualificação? O que eu estou dizendo? Será que eu sou, irmão fulano é um homem de oração? Eu sou esse homem de oração mesmo? O pastor A ou o pastor B é um homem que ama, é muito amoroso. Eu sou verdadeiramente amoroso ou eu finjo que sou amoroso? Então, essa qualificação que eu faço de mim mesmo é importante também. Não para estar dizendo para os outros, não. Isso aí também é farisaísmo, eu posso cair no farisaísmo. Paulo, ele nos ensina que bem-aventurado não é aquele que a si mesmo se louva, mas aquele a quem o Senhor louva. Então, eu não posso estar dizendo, gente, eu amo mesmo, viu? Eu sou esse homem que eu gosto de perdoar mesmo. Não. Mas deixa que os outros vejam realmente em mim, né? E possa haver um comentário real acerca da minha pessoa. É muito importante lembrar que o apóstolo Paulo fala que nós somos uma carta viva, né, pastor? Isso. O apóstolo Paulo, ele diz isso, que nós somos uma carta viva, uma carta aberta aos homens, né? Olha só, estou conversando com o pastor Daniel Nunes, pastor é presidente da COMEAD CGPB, uma convenção de ministros das Assembleias de Deus ali no estado da Paraíba. Bate-papo curtinho para que você conheça um pouco mais, né, do pastor que ministrou para você aqui nesse primeiro período aqui da escola bíblica, não, da reunião estadual de obreiros aqui do Ministério do Belém, promovida pelo pastor José Wellington todo mês. Pastor, eu quero agradecer muitíssimo aqui o seu carinho de nos atender. Amém. Prazer todo meu. Gostaria que o senhor fizesse aí as suas considerações finais, inclusive. Eu agradeço também aos amados irmãos que bondosamente nos dá a oportunidade, porque isso aqui é uma grande oportunidade também para nós, não é? Para a minha pessoa, principalmente que venho de tão longe. Para mim é um prazer estar aqui, estar com nossos pastores. Tenho um carinho enorme pelo pastor José Wellington, tenho um carinho enorme pelo pastor Wellington Júnior, que o pastor Wellington, quando estava na presidência, nos visitou quase todos os anos, ele ia lá, nos visitava, a presença dele em Campina Grande é muito bem-vindo, e também agora o pastor Wellington Júnior. Então hoje, pela ocasião do aniversário, da festa do aniversário, do culto de ação de graças, eu não poderia faltar, deixar de estar aqui. Sim, para trazer o meu abraço e dizendo a todos os meus queridos irmãos que nos ouvem, deixo para vocês 1 Coríntios 15, 58, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Então está aí a palavra de Deus para o seu coração. Pastor Daniel Nunes, que tão carinhosamente bateu esse papo aqui conosco, né? Você acompanha aí imagens feitas pela TV AD Belém, aqui há poucos minutos, né, na parte da manhã, quando o pastor pregou a palavra de Deus ali, desse púlpito do Belém, que é um púlpito tão respeitado. Você acompanha aí, imagens dele, e essa mensagem você pode acompanhar na íntegra, né, no canal do YouTube, lá no site da TV AD Belém. Tá bom? Pastor, muito obrigado. Me despeço aqui do senhor, porque nós vamos conversar também com outro companheiro que esteve aqui pela manhã, o pastor Saulo Gregório, que esteve aqui pela manhã.